Ecologia em Ação na Semana do Meio Ambiente, e como homenagem desta semana, que começou dia 5 de junho, nós gostaríamos de fazer referência à audiência pública que aconteceu na Univille essa semana, com a discussão do Rio Cachoeira. O que fazer com o Rio Cachoeira? Então foram debatedores, foram diversas autoridades, fizeram apresentações, questionamentos e apresentaram soluções. Mas a solução para o Rio Cachoeira realmente é uma solução bastante complexa, diante da quantidade de estações de tratamento sanitário que não foram implantadas corretamente no passado. Então são fossas, filtros que não têm a manutenção anual. Todo ano fossas e filtros devem ser limpos, residenciais, de prediais, de grandes prédios. E tudo isso purga para dentro dos afluentes do Rio Cachoeira e diretamente dentro do Rio Cachoeira, dando assim uma impressão de que jamais teremos condições de limpá-lo e trazermos uma qualidade de vida para os joinvilenses. Mas é um tema que nós vamos, durante os próximos programas, debater com mais cuidado e com mais identificação dos problemas e soluções. O programa vai dar vai fazer uma apresentação sobre a questão dos manguezais de Joinville, um pequeno histórico, e os manguezais que nós tínhamos. Nós perdemos nos últimos 35 anos 703 hectares de manguezais, são áreas de preservação permanente. Eles foram protegidos a partir de 1965 pela Lei 4771, que era o Código Florestal, que agora nós temos um outro código e um decreto da presidente Dilma. Mas a revelia da legislação existente na época, os mangues brasileiros, eles foram sendo ocupados, foram sendo agredidos, e isso também aconteceu em Joinville. Então, aqueles manguezais que nós tínhamos há 50 anos atrás, não existem mais, muitos deles. Existem hoje em grandes bairros, extensas regiões habitadas, foram bastante aterradas. E isso tudo aconteceu com uma orquestração que se iniciou na década de 70. E essa orquestração, ela envolvia campanhas políticas. Muitos vereadores e políticos se elegeram na costa dos manguezais, ofereciam esses terrenos que eles diziam que não tinham dono, mas pertenciam ao patrimônio da União. O SPU é que fazia o controle dessas áreas, e o Código Florestal dava proteção no artigo 2º, que dava assim como de preservação permanente essas áreas. Mas alguns governos municipais se caracterizaram por essa ação de delapidação dos manguezais. Então a indústria imobiliária dos manguezais, ela tinha diversas estratégias que eram utilizadas. Nós tínhamos inclusive em Joinville despachante de mangue. Um deles ainda é vivo, é o Raulino Ruskamp. Tinha até uma pequena cartilha de como conquistar um espaço dentro do manguezal. Depois tínhamos na própria prefeitura de Joinville um balcão, acho que era no CEINFRA, onde as pessoas eram encaminhadas para ver onde é que poderiam construir uma casinha, porque o SPU dizia o seguinte: o Daltoé, eu lembro muito bem que o superintendente de Florianópolis era o Daltoé. Ele dizia: ô Gert, basta colocar uma casinha, um barraquinho de papelão em cima, que nós aqui damos autorização de posse. Aí você vai pagar o laudêmio. Nos interessa cobrar a ocupação do mangue. Porque o SPU é do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda quer dinheirinho, pink-pink. Não interessa a preservação permanente. Isso para nós não interessa. Então, em cima dessa autoridade, foi assim estabelecida uma maquinação,
uma perversidade em cima dessas áreas de preservação permanente e foram, por troca de votos, por troca de favores, foram sendo colonizados. Eu já falei num programa anterior aqui que as imobiliárias também faziam a ocupação de mangue através de laranjas, isso já ficou consignado no programa anterior. E assim nós fomos perdendo 703 hectares, é uma área muito grande, são mais de 7 milhões de metros quadrados. Então o primeiro passo sempre do interessado em buscar um terreninho no mangue era o contato com a prefeitura municipal. Lá no balcão da prefeitura, então o indivíduo recebia a informação. Onde é que ele podia invadir, onde é que estava já demarcado, a própria prefeitura demarcava as próximas áreas de invasão. Ela tocava os topógrafos lá. O Uriarte é um topógrafo que ia lá na prefeitura e ele fazia a demarcação das ruas, arruamento, tudo programado para transformar aquela região num loteamento de grande risco. Risco sanitário, porque a área de mangue é para caranguejo, é para os peixes, é para crustáceo, sofre efeito das marés, e o investimento sempre é muito maior você invadir um mangue e fazer um lote dentro do mangue do que fazer um loteamento normal em áreas salubres, em área que não há necessidade de terraplanagem e menos ainda de aterramento. Então, um lote no mangue custou ao contribuinte de Joinville e ao contribuinte brasileiro 3 vezes mais do que um lote normal de qualquer loteamento popular. Então, as técnicas que se usavam eram técnicas assim até bastante avançadas. Demarcava-se a área, aí dava-se no balcão da prefeitura junto com os despachantes que tinham em Joinville, eles orientavam, diziam onde que era a localização da área para ser cortada, já estava demarcada, piqueteada, então o pessoal começava com a enxada a fazer as valetas, e essas valetas faziam com que se criasse um caramanchão de mangue, ele ia secando, ia sendo drenada essa área para dentro dos córregos, dos rios, dos manguezais, né? E o corte do próprio manguezal, da avicênia, da ragunculária, do mangue vermelho, do mangue branco, esse sarrafiamento era feito uma estrada, aonde o pessoal começava a circular por cima. Então não se afundava mais no manguezal, porque a própria madeira, a própria lenha do mangue era utilizada para fazer os primeiros caminhos que iam até as casas que eram montadas. Na prefeitura o cara também recebia 5 ou 6 pilotis de concreto, onde ele sentava a casa em cima. Então aquilo era apoiado no manguezal, já era pré-fabricado de concreto para essas casas lá nos manguezais. Com o tempo, o mangue começou a ser usado, primeiras casas começaram a surgir, a maré ainda quase que alcançava as casas, porque elas eram construídas numa área um pouco mais alta. Aí chegaram os aterros, os aterramentos. Aí se criou uma ideia e um movimento social de se criar associações de invasores de mangue. Então eram pessoas que invadiam o manguezal e elas eram encorajadas a se associar, porque o político sabia que as associações de pessoas, com mais de 30, 40, 100 pessoas invasoras, é uma instituição que é respeitada tanto pelo legislador, pelo executivo e pelo judiciário. Uma associação de gente pobre, invasora de mangue, vai fazer o que com essa gente? Estão procurando casa para morar. Estão sendo encorajados pelo poder público a invadir. O poder público nunca respeitou o artigo 2º da lei 7441. Nunca respeitou. O poder público sempre pode fazer tudo. O particular, sim, esse sim, não podia. E aí, então, teve até uma pastoral dos mangues em Joinville. A Igreja Católica incentivando a invasão dos manguezais. Aí chegou um ano de uma cíclica da Igreja Católica que dizia: preserve o que é de todos. Então eu recebi a visita, inclusive, de Dom Gregório, e disse: engenheiro Goethe, nós estamos agora com uma missão muito pesada nas costas. A Igreja Católica não sabe o que são áreas de preservação permanente. Nós aqui não sabemos. Você poderia nos ajudar? Digo: pois é, Dom Gregório, invasão de mangue não é papel da Igreja Católica. Invasão de mangue é área de preservação permanente. A própria pastoral, a própria cíclica desse ano, ela diz que preserve o que é de todos, e manguezal é uma preservação de todos.
Então, foi desativada aquela pastoral dos mangues e foi feito um trabalho inverso, em tentar reduzir as invasões. E com esta organização, com esta maneira programada, sistemática de ocupar os manguezais, Joinville então passou a ser assim uma região no Brasil onde o foco, a preocupação do movimento ecológico nacional e internacional começou a olhar com lente de aumento. Eu sei que essa ocupação ela foi feita com motosserra, houve até um programa do governo federal, da Secretaria da Habitação do governo Freitag, que colocou placas dentro dos manguezais, mostrando que era um programa aprovado pelo governo federal, pela Secretaria Especial de Meio Ambiente. Inclusive, a Secretaria Social da Margarida Procópio, a ministra, ela esteve presente em Joinville trazendo para o secretário da Habitação, Marco Tebaldi, engenheiro sanitarista, em 86, 87, por aí, cheques de milhões de cruzados, na época era cruzado, para construção de 200 casas dentro do manguezal. E para o movimento ecológico, para aquele pessoal que estava seguindo o Código Florestal, o boom florestal na época era muito grande, então todo o pessoal que plantava florestas exóticas e nativas tinha que fazer atendimento às áreas de preservação permanente. Então, as matas ciliares tinham que ser respeitadas, a 30 metros no mínimo, na margem de cada rio, as encostas acima de 35 a 45 graus, tinha limitação de uso, topo de morro, não poderia se cortar. E esse pessoal que seguia a risca, que era multado no caso de alguma intransigência legal, eles estranhavam de que a Prefeitura de Joinville encorajava a destruição de áreas de preservação permanente. Então, de um lado estava todo o setor agrícola florestal fazendo a lição de casa e o município de Joinville invadindo o mangue, projetando a urbanização dos mangues. Então, a imprensa na época, ela olhava os dois lados, ela entrevistava ambientalistas e entrevistava os secretários da habitação, os prefeitos e assim por diante. E o jogo de poder era muito grande. Mas nós vamos continuar com essa conversa logo em seguida. Ecologia em Ação, continuando com o tema manguezal, uma história da destruição dos manguezais de Joinville. Nessa Semana do Meio Ambiente, é bom que a gente reflita os pecados que cometemos no passado. É importante para essa leva de engenheiros ambientais que está chegando aí, biólogos, todos eles tendo cadeiras nas faculdades, onde se fala na biologia, nos ecossistemas, nas áreas de produção da vida, que o manguezal é uma área das mais violentas, mais poderosas na criação da vida. O manguezal é o suporte da pescaria de alto mar. Então, dentro das baías, que deveriam ser preservadas como fonte da vida, elas foram utilizadas e a pessoa, o indivíduo, privatizou o que era de todos. Então, esse conceito foi muito difícil de a gente implantá-lo, foi uma briga muito grande, o ecologista sempre foi perseguido, quando na realidade o ecologista estava vendo que era necessário um trabalho, inclusive voluntário, porque ninguém financia a preservação da natureza, todo mundo quer usar a natureza, quer usar ela para benefício próprio. Então, esses poucos que se aventuravam na época eram bombardeados. Mas a imprensa naquele tempo era uma imprensa muito aberta, era uma imprensa participativa, era uma imprensa curiosa.
Ela queria aprender com os movimentos ecológicos de preservação e queriam saber o que realmente é um manguezal. E geralmente vinham jornalistas para Joinville do Rio Grande do Sul, onde não tem manguezal. Vinham de São Paulo, onde não tem manguezal. E vinham para cá e disseram, mas olha, essa área suja, preta, imunda, nojenta, eram as expressões que o pessoal usava na época. Aí quando a gente passava uma educação ambiental, mostrava realmente o que era um manguezal e a importância desse ecossistema para a sobrevivência da raça humana, eles realmente passaram a dar um grande apoio aos movimentos ecológicos e durante muitas décadas as entidades ecológicas em Joinville tiveram assim uma presença nas manchetes dos jornais da época. Diário Catarinense, o Extra, Jornal Extra, a Notícia. E, então foi feito assim um trabalho de educação ambiental muito intenso, mas mesmo assim o poder econômico com muita força ele foi se expandindo. Assim nós criamos o bairro Aventureiro, a Fátima, nós criamos extensas áreas limítrofes aos manguezais e que foram assim consolidadas como áreas urbanizadas. E o pior de tudo é que foi feito um projeto que foi apresentado na Eco 92, isso há 20 anos atrás, pelo então secretário da Habitação, Marco Tebaldi. Ele apresentou esse projeto de recuperação dos mangues como se fosse uma coisa espetacular, que na realidade é o contrário dos objetivos da Eco 92, que era a preservação e não destruição dos manguezais. Se o projeto tivesse sido apresentado como recuperação dos manguezais, ele teria tido medalha de ouro com 5 estrelinhas, mas não foi sequer citado. E, infelizmente, aconteceu isso. Nós acabamos permitindo, a sociedade não teve força suficiente para impedir, inclusive, essas invasões. O dinheiro federal veio grande quantidade, era no governo do Collor de Mello, e naquele tempo o secretário de Meio Ambiente era o Lutzenberger, José Lutzenberger da Agapan, lá do Rio Grande do Sul. Então Lutzenberger, quando foi avisado pela Associação de Meio Ambiente de Joinville de que ele estava financiando através da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que era ligada à Presidência da República, ao Collor, ele pediu a conta. Quando ele soube de que a secretaria dele estava propiciando um financiamento da destruição de manguezais em Joinville, ele pediu a conta e se afastou. Infelizmente. Então, no Tebaldi, aqui nós temos uma imagem do Tebaldi com a Margarida Procópio, recebendo cheques, bastante sorridente, todo mundo fazendo festa. Nós temos fotografias do Pedro Ivo Campos também, do seu Witte Freiter. Nós temos imagens aqui que foram colocadas dentro dos manguezais invadidos da campanha eleitoral de Witte Freiter e Pedro Colim, pedindo voto para os caras que ganharam os lotes dentro do manguezal. Nós temos umas imagens sobre as chalulas. As chalulas foram construídas pelo Luiz Gomes, quando prefeito, dentro dos manguezais. Então, as marés de Cizígia, essas marés do mês de maio, em pleno sol radiante, a maré sobe e invade. E essas casas todas que foram construídas nessas áreas de manguezais tiveram água de meio metro acima do assoalho. Então é um sofrimento muito grande que se impôs ao povo que foi encorajado a invadir essas áreas. É importante que os estudantes de engenharia ambiental, que os biólogos tenham conhecimento desse histórico da ocupação dos manguezais, porque eles certamente não projetarão no futuro e no presente qualquer loteamento dentro dessas áreas. Nós temos sim inúmeros problemas em Joinville com invasões, mas é invasão de formigamento. É uma invasão silenciosa. Ela vai, ela acontece, não existe fiscalização nenhuma. Ninguém mexe com quem não tem dinheiro. Só se mexe com quem tem dinheiro. Vocês sabem por quê, né? Então, os que não são privilegiados por grandes salários, eles, logicamente, não têm outra saída do que buscar uma ocupação em área de preservação permanente que, como se fala nos meios políticos, são áreas que pertencem à nação, que pertencem a todos. Então, eles privatizam e particularizam, individualizam essas áreas em detrimento à população de contribuintes.
Temos assim então imagens também sobre a dragagem do rio Cachoeira, a dragagem de todos os afluentes do rio Cachoeira nessas áreas de mangue, e essa dragagem atingiu extensas áreas de manguezais vivos que foram afogados pela areia que foi sedimentada em cima dos pneumatófaros, aquelas raízes da Rhizophylla mangle, e eles morreram. Então, a expansão da zona drenada foi fantástica. Mostrando essas imagens, fizemos elas num ultraleve, alugamos um ultraleve e começamos a fotografar esse cenário que não se via da horizontal de baixo. Eu fiquei chocado com o que vi. Imagens chocantes de uma destruição cavalar, que não era motosserra derrubando mangue, mas era um aterro hidráulico lançado em cima das pequenas avicenhas, dos caranguejos, de crustáceos, de berbigão. Foi tudo afogado para construir lotes, para beneficiar proprietários lindeiros dos manguezais, que ali então passavam a usá-lo como uma área drenada e uma área assoreada. Foi assim algo estarrecedor. Como nem todos tinham condições ou tinham a imagem, a ideia de fazer um voo com ultraleve, hoje nós temos balão. Hoje seria um espetáculo filmar do balão, fazer imagem do balão, porque ele não chacoalha, não treme, ele vem lentamente, ele vai filmando com uma boa nitidez. Mas naquele tempo, quando nós fizemos esse voo com ultraleve, de alto risco, por sinal, nós conseguimos captar 26 fotografias do assoreamento, da destruição, da morte, da aniquilação, da destruição dos manguezais, de grande parte dos bairros que têm mangue como limites. Foi assim uma carnificina que se pode falar, se fôssemos falar da parte de fauna. Mas foi mesmo. Então nós desalojamos garças, desalojamos jacarés, desalojamos crustáceos, ostras, berbigões, tudo isso a comida foi enterrada e ela passou a servir de moradia. Moradias que não tinham tratamento de esgoto. O Tebaldi tentou fazer fossa esgoto nessas casas da urbanização, entre aspas, mas quando vinha maré, a merda toda vinha para fora, ela voltava. Então era um cheiro terrível, então tinha que subir com o nível dos lotes pelo menos 1,5 metro, para a maré não alcançar mais as fossas. Então foi complicadíssimo isso aí, foi um gasto tremendo. E a Engepasa era uma empresa contratada pela prefeitura para fazer essa reurbanização dos manguezais de Joinville. Então as placas, vocês podem ver as placas que se expuseram na época, tudo numa inocência, como se o povo um dia não tivesse que dar uma conferida na história e verificasse os equívocos que políticos e empreendedores imobiliários cometeram há anos atrás. Então, para quem tem idade como eu, tem condições de contar essa história, porque eu assisti isso aí. Eu fui parte do cenário. Eu fui o cara que subia no mangue para não cortar os mangues. Me chamavam de louco. E hoje vocês sabem que as professoras nas escolas ensinam o que é um manguezal para as nossas crianças. Há muito tempo que elas vêm ensinando isso aí. Há muito tempo. Então nós propiciamos a uma população gigantesca de Joinville uma péssima qualidade de vida, jogando esses coitados num ecossistema que é só para camarão, para peixe, para caranguejo, né? E submetemos essa população toda a doenças, a problemas intestinais, as crianças todas brincando no lodo, misturado com merda, com lixo. Então é algo assim que, se a gente raciocinar bem o que é o ser humano, a perversidade,
a dureza do ser humano para com os outros, esse exercício do poder. Na Semana do Meio Ambiente a gente tem que falar isso, gente. Nós não temos flores para oferecer para vocês. O que nós fizemos no passado e continuamos fazendo em detrimento da qualidade de vida é muito grave. Nós estamos privatizando a qualidade de vida para alguns poucos que têm dinheiro. Quem não tem dinheiro, que se rale. É esse o conceito. Você só serve mesmo quando você não tem dinheiro para votar. E você é igualzinho ao cordeiro que vai atrás do pastor. Você vota naquele cara que eles mandarem você votar. Enquanto isso não for alterado, enquanto nós não tivermos educação política, nós vamos continuar assistindo à devastação da natureza. Então, a Semana do Meio Ambiente não pode ser festejada em Joinville. Até o próximo programa.